Eu tenho aqui na minha pasta, eu pedi para trazerem algumas moedas do Império para lhes mostrar. O padrão nossa moeda foi estabelecido em 1846, com relação à libra esterlina. Nossa moeda valia 27 pence por R$1.000. Em 1846, vejam bem. Em 1889, no dia 15 de novembro de 1889, nossa moeda valia 27 pence e 3 quartos. Isto é, a libra esterlina havia caído um pouco. A nossa moeda se manteve perfeitamente estável. A mesma quantidade de ouro, a mesma quantidade de prata nas nossas moedas. Eu tenho aqui exatamente duas moedas do Império. Esta aqui, de 1851, foi a primeira moeda de R$2.000 que foi cunhada. São 28 gramas de prata pura. Esta aqui, de 1889, a última moeda cunhada no Império. 28 gramas de prata pura. Exatamente iguais. Muda apenas, numa está escrito R$2.000 em grande, e na outra está a efígie do imperador em pequenino embaixo de R$2.000. O mesmo peso, mesmo tamanho, mesmo valor. Não tínhamos inflação. Muitos, quando eu afirmo esta realidade do Império, me objetam, é que os tempos eram outros. Não, é que o regime era outro. Bastou que viesse a República para que nos primeiros 45 dias da República, de 15 de novembro de 1889 até 31 de dezembro, já tivéssemos 11% de inflação. Em 1890, 41% de inflação, em 1891, 50% de inflação, e depois ninguém mais segura a nossa moeda. Hoje nós estamos com inflação de 20, 25, 28, com o risco de chegarmos a 30% por mês. Para terem ideia do que foi a nossa inflação, para fazer um balanço do que foi a República, imaginem, as senhoras e os senhores, um eventual brasileiro que tivesse a quantia fabulosa de 50 bilhões de moedas dessas. Essa moeda valia mais que $1. Portanto, mais de 50 bilhões de dólares daquele tempo. O dólar estava cotado em R$1.800, aqui são R$2.000. O dólar deve ter se valorizado de lá para cá, com a queda do padrão ouro, em cerca de 10 a 15 vezes. Digamos, para arredondar, sendo benévolo com a nossa moeda, algo na linha, uma quantia fabulosa que valeria hoje o equivalente a cerca de mais de 500 bilhões de dólares, cerca de 5 vezes a nossa dívida externa. Imaginem, as senhoras e os senhores, que esse nosso hipotético brasileiro tivesse ido a um banco no dia 14 de novembro de 1889 e depositar toda a sua fortuna. Ficasse na sua conta corrente, escriturado, fulano de tal tem 100 bilhões de R$1.000, 100 milhões de contos. Tivesse tido um sono, também hipotético, evidentemente, de 103 anos. Tivesse despertado hoje, dia 17 de outubro de 1992. E fosse ao banco retirar sua fortuna. Hoje não, porque é sábado. Fosse na segunda-feira. Até segunda-feira eu ficaria sonhando com tudo que queria fazer com o seu dinheiro. Ele chegaria na segunda-feira, dia 19 de outubro, no banco, pediria para ver sua conta corrente, estariam lá, intactos seus 100 bilhões de R$1.000, 100 milhões de contos, e pediria para retirar o seu dinheiro. O que ele receberia? Exatamente, precisamente esta moedinha aqui. Precisamente essa moedinha aqui. Isso aqui são 100 cruzeiros atuais. Façam a conversão. 100 cruzeiros atuais, o que equivaliam a 100 cruzados novos. A 100 mil cruzados do início do plano cruzado do presidente Sarney. A 100 milhões de cruzeiros novos do presidente Castelo Branco. A 100 bilhões de cruzeiros do Getúlio Vargas. 100 bilhões de R$1.000, 50 bilhões de R$2.000.
Este aqui é o balanço da República. 5 vezes a nossa dívida externa, reduzido a esta moedinha aqui. Essa moedinha aqui que me deram na farmácia há 2 dias atrás, que eu fiz a conversão e cheguei à conclusão desse dado estarrecedor do que foi a desvalorização da nossa moeda provocada pela República. Nós tínhamos na monarquia não só uma moeda estável, progresso, mas nós tínhamos também uma distribuição de riquezas, de renda muito mais justa. Eu tenho aqui também, para lhes mostrar, um outro documento ilustrativo disso. Um documento da República, que está na Revista das Finanças Públicas, Ministério da Fazenda, que traz um quadro comparativo da economia no Império e na República. E traz a escala salarial na monarquia. O menor salário naquele tempo era de 25 mil reais, um trabalhador manual sem nenhuma especialidade. 25 mil reais, em valores atuais, é muito fácil fazer a conversão. Uma moeda de 10 mil reais tinha 9 gramas de ouro puro. 25 mil reais são 2 moedas e meia. 2,5 vezes 9 dá 22,5. 22 gramas e meio de ouro por mês, o menor salário. Alan, você que fez as contas. Hoje daria 1.852.000 cruzeiros. 1.852.000 cruzeiros, um trabalhador manual sem nenhuma especialidade. Logo a seguir, vinha o salário de um servente pedreiro, de carpinteiro e marceneiro. 45 mil reais, 40 gramas de ouro por mês. Servente pedreiro. 3.335.000. Depois disso, de um escriturário, depois uma professora primária. 67 mil reais. Eram 60 gramas de ouro por mês. Daria hoje 4.965.000 cruzeiros. Depois um professor secundário, eram 83 mil reais. Eram 75 gramas de ouro. E hoje daria 6.151.000. Um professor universitário, senhor reitor, 167 mil reais, 150 gramas de ouro por mês. 12.377.000. Mais ou menos o que ganham seus professores aqui, né? E depois vinha o salário de um promotor de justiça, um juiz de direito, um desembargador, um general, um almirante, um deputado, um senador, etc. Maior salário, 300. Prestem atenção nesse detalhe. Maior 300, menor 12, menor 25. Dividam 300 por 25, dá 12. Isto é, o maior salário era apenas 12 vezes o menor salário. Comparem com a situação atual, em que o salário mínimo é aviltante e há certos marajás, certos funcionários públicos que chegam a receber até 300, 400, 500 salários mínimos. Esse foi o balanço da República, esse é o fruto da República. A monarquia havia garantido não só tudo isso, mas também um prestígio colossal do Brasil no Concerto das Nações. O Brasil tinha um grande prestígio. Quando havia uma questão internacional de países pan-americanos, países europeus, era o Brasil o árbitro. Numa questão que quase levou aos Estados Unidos à guerra com a Grã-Bretanha, a questão do Alabama, quem foi o juiz? Foi Dom Pedro II. O Brasil gozava de um prestígio enorme no Concerto das Nações. Era tal o seu prestígio que, quando caiu a monarquia, o presidente da República da Venezuela exclamou: caiu a única democracia autêntica da América Latina. E quando caiu, e quando o nosso embaixador da Neo-República brasileira foi comunicar ao presidente da República do Equador que havia sido proclamada a República no Brasil, que o Brasil finalmente havia adotado uma forma de governo livre, que o povo podia escolher o seu chefe de Estado, o presidente da República do Equador, que sabia o que era uma república, lhe respondeu: senhor embaixador, Vossa Excelência julga por certo que eu vou felicitá-lo. Entretanto, permita-me uma franqueza. Franqueza que me obriga à nossa triste experiência republicana. Foi a maior asneira da sua história. Porque, com efeito, numa república, o povo não escolhe nada. Numa eleição presidencial, não é o povo que escolhe o seu chefe de Estado. O povo se limita a optar entre 2 ou 3 alternativas que os grupos de poder que dominam os partidos lhe apresentam. E muitas vezes essa opção entre o mal maior e o mal menor.
É o que nós vimos nas últimas eleições presidenciais, para dar nesse fiasco total do caçador Marajás, nesse desastre absoluto. Nunca houve tanta corrupção, nunca houve tantos Marajás. Uma eleição presidencial lança a nação num verdadeiro clima de guerra civil psicológico. Depois de uma eleição presidencial em que os candidatos se difamam, se insultam, se degradiam, se espancam de todas as formas, é rara uma eleição em que não haja uma, duas ou muitas mortes. A nação desperta chagada. Mal essas chagas começam a cicatrizar, já começa a disputa pela sucessão. Depois de cada eleição, uma parte está contente, uma parte está aliviada, uma parte está frustrada e outra parte está indignada. Não há um consenso. Psiquiatras norte-americanos, vejam bem, norte-americanos, daquela que é apresentada como a democracia ideal, que na realidade não é democracia, é plutocracia, é oligarquia, tem feito estudos muito interessantes a respeito de um problema que eles são forçados a constatar, que são as consequências sobre o equilíbrio psíquico do conjunto da nação das sucessivas eleições presidenciais. E eles chegaram à conclusão de que as sucessivas eleições presidenciais trazem um fator de desequilíbrio no equilíbrio psíquico do conjunto da nação, da opinião pública daquela nação, dos habitantes daquela nação, semelhantes aos traumas que traz sobre os filhos numa família, quando os pais, o pai e a mãe se degradiam, se insultam, se dizem todas as verdades na cara e se arrancam os cabelos. As grandes vítimas são os filhos. Numa eleição presidencial, exatamente os candidatos se insultam, se degradiam, lavam toda a roupa suja que tem mutuamente, e com isso, aquele respeito que deveria haver com relação ao chefe de Estado se perde completamente. É um fator de desequilíbrio profundo para as nações. Daí exatamente o caos total das repúblicas. E a grande diferença com as monarquias. Nas monarquias existe um consenso em torno do chefe de Estado, como existe um consenso em torno do pai e da mãe numa família bem constituída.